Olá, seja bem-vindo. A videoaula de hoje é sobre estequiometria. Só que a gente não vai passar nada de teoria não, a gente já vai fazer na prática os cálculos estequiométricos. Essa primeira videoaula vai ser uma estequiometria bem simples, tá? É uma equação bem simples, só para a gente começar a pegar o jeito aí de como realizar a estequiometria. Acaba sendo um processo meio que por tentativa e erro, tá? O processo é mais ou menos por tentativa e erro, mas a gente, na prática, a gente acaba conseguindo desenvolver bem toda a estrutura. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, aqui a gente está na nossa nova estrutura aqui de lousa, né? Eu consegui esse aplicativo, ele tá, acho que é o primeiro vídeo que eu faço com ele. Então vamos lá, a equação que a gente vai fazer a estequiometria inicialmente é essa equação aqui, tá? Então H2 mais O2 resultando em água, tá? Qual que é o processo para a gente chegar num valor definido aí de estequiometria, tá? Então a gente precisa igualar a quantidade de átomos no reagente com a quantidade de átomos no produto, tá? Então vejam que aqui a gente tem 2 oxigênios, aqui apenas um oxigênio, tá? Então hidrogênio a gente tem 2 de um lado e o hidrogênio a gente tem 2 no lado dos reagentes também. Então em termos de hidrogênio tá tranquilo, tá? Agora o nosso papel é igualar os oxigênios, tanto de reagente quanto de produtos. Isso vai ser, nessa equação aqui é relativamente simples, tá? Essa equação, eu já vou adiantar para vocês que é relativamente simples, mas tem algumas equações que dão trabalho, tá? Então vamos supor, para eu colocar um 2 aqui, não vai dar certo, porque 2 vezes eu multiplico esse 2 aqui com esse 2 que está aqui, tá? 2 vezes 2 é 4, então não dá certo, porque desse lado aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então eu preciso ter 2 aqui e 2 aqui. Agora o que é? Eu preciso pensar em um artifício para transformar esses 2 oxigênios aqui, a molécula de O2 é um oxigênio ligado ao outro oxigênio, tá? Isso que é a molécula de O2. Então, eu preciso transformar esses 2 átomos de oxigênio que estão do lado dos reagentes em um oxigênio, porque aqui do lado dos produtos eu tenho apenas um oxigênio. Qual que é a forma de fazer isso? A forma é... deixa eu apagar mais esse daqui, tá? Vou colocar esse sinal de mais aqui. Então a forma é eu colocar um meio aqui. Essa aqui é a forma. Então, por que um meio? Porque eu ficaria aqui. Então, vamos pensar nessa estrutura aqui, nessa parte da reação. Seria o quê? 1 meio vezes esse 2 aqui. Então, 1 meio vezes 2 seria o quê? 1 vezes 2 é 2. E aqui embaixo tem 1, né? Embaixo desse 2 aqui, teria 1, tá? Lembra, né? 2 dividido por 1 é sempre 2. Todo número dividido por 1 é sempre 2. Então, por isso que eu afirmo que aqui teria 1 embaixo do 2. Tudo bem até aqui? Se não tiver claro alguma coisa, deixa aí nos comentários. Então tá. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, por isso que a gente colocou 1 meio na frente desse oxigênio aqui, certo? Então, essa que é a ideia da estequiometria. Essa daqui, especificamente, é a estequiometria da água, tá? Então, é a reação de formação da água. Então, o nosso resultado, tá? A equação da água já com a estequiometria feita, né, nas proporções, H2 mais meio de O2
resultando em H2O. Tá? Esse 2 aqui ele não teria, né? Eu esqueci de apagar ele. Então essa que é a reação da água. H2 mais meio de O2 resultando em água. Então a estequiometria, ela tem como ideia, a ideia da estequiometria o que é? É encontrar a proporcionalidade de uma reação. Vocês lembram que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então por isso, o que tiver do lado dos reagentes, obrigatoriamente tem que ter do lado dos produtos, tá? Não pode ter um oxigênio, 2 oxigênios do lado dos reagentes e depois aparece do nada 8 oxigênios num produto, tá? Então, se eu tenho 2 oxigênios do lado do reagente, obrigatoriamente eu preciso ter 2 oxigênios do lado dos produtos, obrigatoriamente. Tranquilo até aqui? Então, tendo dúvida, deixa aí nos comentários para a gente ir conversando pelos comentários. Agora, voltando novamente a nossa lousa, tá? Apagou aqui. Eu tô aprendendo ainda a mexer com essas questões aqui, tá? O programa que eu utilizo, toda vez que eu invento alguma coisa nova aqui no programa, ele desconfigura. E aí eu tenho que ficar ajustando as coisas novamente. Mas tudo bem. Importante passar o recado para vocês. Então, essa equação aqui eu vou apagar, tá? Agora, a próxima equação, qual equação que vai ser? Enxofre mais O2 mais H2O, resultando em H2SO4, tá? Então, vejam que, qual que é a questão aqui agora? Então, aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, 1 átomo de oxigênio, então 2 mais 1 é 3, tá? Então, do lado dos reagentes eu tenho 3 átomos de oxigênio, e do lado dos produtos eu tenho 4 átomos de oxigênio, tá? Hidrogênio, eu tenho 2 de um lado e 2 do outro. Enxofre eu tenho 1 em reagente e 1 em produto. Aí beleza, tá? O artifício que eu tenho que pensar é transformar esses 3 oxigênios nos reagentes em 4. O que eu vou fazer necessariamente aqui? Ainda essa equação aqui, ela é relativamente fácil, tá? Ela é relativamente fácil. Então vamos pegar, eu apagando aqui primeiro. Então aqui eu vou colocar um 3 meios aqui, tá? Então, enxofre mais 3 meios de O2 mais H2O, resultando em H2SO4. Vamos ver como é que vai ficar? Então, 3 meios vezes 2 igual. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2 é 3. Opa! Então, aqui eu transformei em 3 oxigênios. E aqui eu tenho 1 oxigênio. Então, resultado de 3 oxigênios mais 1 oxigênio, 4 oxigênio. Logo, só colocando o 3,5 aqui na frente do enxofre, eu passo a ter 4 oxigênio do lado dos reagentes e 4 oxigênio dos lados dos produtos. Tranquilo, gente? Tudo bem até aqui? Então, assim, como eu falei novamente, é uma outra reação que é relativamente fácil, tá? Nem sempre as reações de estequiometria serão fáceis, tá? Nem sempre serão fáceis. Às vezes você vai encontrar uma certa dificuldade e às vezes essa dificuldade ela acaba sendo grande, mas o processo, para qualquer equação, por mais complexa que ela seja, é essa estrutura que eu fiz aqui. Sempre você alterando o índice de cada elemento. Então, se a gente tem isso aqui que eu vou mostrar agora, ó, então vou voltar para a equação da água. H2 mais O2 resultando em H2O.
tá? Resultando em H2O. Então, lembra que eu coloquei 1/2 aqui na frente? 1/2. Aqui na frente, eu posso colocar o número que eu desejar. Eu não posso alterar esses números aqui. Por quê? Alterando esses números, eu passo a alterar a estrutura. Então, vamos supor, se eu chegar lá, você vai chegar lá e colocar um 3 aqui virou outra substância, tá? Então, se eu tenho O2, é a substância oxigênio. Aqui, se eu tenho O3, é ozônio. São coisas completamente diferentes, tá? Então, nesse número que está aqui embaixo, em hipótese alguma, eu vou mexer, tá? Nesse número que está aqui embaixo, em hipótese alguma, eu mexo. Se eu tenho 2 aqui, eu vou deixar 2, tá? Tranquilo, pessoal? Então, essa que é a ideia da estequiometria, essa que é a ideia da gente poder igualar a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos, tá? Como eu falei, nem sempre as coisas serão fáceis assim. Tem um vídeo bem antigo sobre estequiometria, né? Mas é bem antigo mesmo. Então, de certa forma, eu estou adotando esse vídeo como um marco zero para a estequiometria. Então, a gente começou de algo bem simples. Agora, a teoria da estequiometria, tá? Se vocês quiserem, eu acabo trazendo alguma coisa aí de relatos de um conteúdo sobre a teoria em si da estequiometria. Mas a estequiometria é simples, né? Você vai seguir a lei de proporcionalidade, tá? A ideia é a lei de proporcionalidade, mas a gente pode abordar isso daqui no canal sem problemas, tá joia? Alguns avisos para vocês. Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar a sugestão de um livro de química, tá? Só clicar ali, é um link de afiliado. Então, se você comprar através desse link, esse livro que eu estou indicando, eu vou receber uma porcentagem sobre essa venda. Eu vou deixar um outro link também, que é de uma linha de suplementos, tá? Então, também, esses suplementos, se você eventualmente adquirir algum suplemento desse link que eu vou deixar, eu também ganho uma comissão referente a essa sua compra. São suplementos de vitaminas orgânicas, tá? Tudo feito à base de legumes e vegetais desidratados, tudo cultivado sem agrotóxico em fazendas com certificação orgânica. Então dá uma olhada nesse link, tá? Nesses links que eu vou deixar na descrição do vídeo. O link para compra do livro também, caso você se interesse por essa indicação do livro, vou deixar no primeiro comentário fixado. Tá joia? Muito obrigado por prestigiar esse vídeo. Se você ficou aqui, acho que eu posso contar com o seu curtir e a sua inscrição aí no nosso canal de Química. Um grande abraço e até o próximo vídeo.